Gratidão, Manuel. Gratidão, Cristina, Milena, Miriam Romero, Paula também, de Dubai, da nossa pós-graduação online, é, a Fanny, pessoas que estavam lá e que também apresentaram trabalhos e que foi vozes já do Brasil ampliando essa ponte da América Latina para a Europa e com os Estados Unidos, né? Que sempre nós os trouxemos para cá e dessa vez foram até lá presencialmente. Eu tive a oportunidade de também dar a minha conferência online e trazer para vocês esse panorama de como está sendo vista a transpessoal, só reforça a importância do trabalho que vocês desenvolvem e, assim, muito humildemente dizemos também do trabalho da IT, né? Da importância que ela tem nesse cenário da psicologia e da educação. Então, nós vamos, assim, só fazer uma breve síntese. Eu organizei aqui alguma apresentação e, claro que sabemos que o acaso não existe, porque, na verdade, são sincronicidades dessa consciência maior, e é exatamente isso que a gente quer refletir com vocês, no sentido de vocês se empoderarem em termos do trabalho que vocês experienciaram, do conhecimento que vocês adquiriram em relação à transpessoal, para que vocês possam semear isso para o mundo inteiro. E que vocês possam estar não só no nosso congresso, que estará acontecendo, o nosso 12º congresso, a Lubrati já realizou 11 congressos internacionais, com a presença de todos esses grandes e ilustres figuras do mundo inteiro. A Lubrati já vem realizando, junto com o IVS, o Instituto Vera Saldanha, mais de 35 turmas de pós-graduação presencial e 4 turmas online. Então, convidamos vocês que divulguem, que falem desse trabalho, que tragam muitas pessoas. Teremos uma nova edição presencial no próximo ano, e também uma nova edição online, e aqui cá entre nós, no segundo semestre, uma edição internacional, aí de um compacto da formação. Mas isso é para o segundo semestre. Vamos, então, agora, gente, ancorar, né? E fazer essas pontes de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês já adquiriram e de tudo aquilo que vocês vão assistir. Por quê? Os trabalhos dos nossos profissionais, formandos, ao longo de várias turmas, são trabalhos excepcionais. Trabalhos que muitas vezes também receberam o aval de universidades e que estão aí sendo propagados, assim como a própria didática transpessoal, assim como a abordagem integrativa. Então, eu quero dizer para vocês que, epa, e que aconteceu aqui? Que certamente... Ah, sim. Começamos do fim. Mas como a transpessoal é atemporal, começo e fim, está tudo junto, gente. Então, o que nós vamos trazer para vocês juntos, na verdade, para que vocês acompanhem, reflitam conosco, aqueles que já estão inseridos e os que ainda não estão, que venham para estar conosco, né? Eu acho que a psicologia transpessoal é essa grande ponte desse novo paradigma, dessa nova consciência. E a consciência é aquilo que, de fato, pode nos auxiliar nessa grande transição planetária. Eu afirmo para vocês, com um grande grau de esperança e de probabilidade, que uma das maiores transformações, quando olharmos do final do século XXI, né, ao longo desses quase 100 anos, 80 anos que teremos para percorrer, que será uma das maiores transformações do século, uma evolução acelerada.
uma evolução acelerada por meio de descobertas científicas e experiências da consciência. Não podemos deixar de lembrar nosso querido William James, que ele está lá no início da psicologia, quando a psicologia se torna ciência, e ele fala que a psicologia é o estudo dos diferentes estados de consciência. Então, a psicologia, humildemente, que foi trazendo, vamos olhar para a doença, mas aí começa, vamos olhar para o saudável, para a espiritualidade, ela já tinha essa sementinha lá que dizia, precisamos olhar para a consciência. Psicologia é isso, é o estudo da consciência. Isso já estava lá cunhado pelo James, e que nenhuma explicação do universo na sua totalidade poderia ser definitiva se não levasse em conta essas outras formas de consciência. A psicologia foi avançando e, claro, contribuições de várias pessoas, a gente aqui, vocês que fizeram a pós dentro da abordagem integrativa, sabem falar de tantos e tantos, como Pierre Weil, o, o próprio Jacob Levi Moreno, Jung, etc., etc. Mas a gente também quer trazer, e aí vamos lá no Groff, o que ele fala? Consciência é expressão e reflexo de uma inteligência cósmica que permeia todo o universo e toda existência. Somos campos ilimitados da consciência, transcendendo tempo, espaço, matéria e causalidade linear. E o mais importante, dentro da área clínica da psicologia, é que esses estados não comuns são manifestações da psique humana e que eles têm fins terapêuticos. Acrescento que muitos dos estados de expansão de consciência, que hoje são reconhecidos, validados na psicologia transpessoal, se não no escopo da psicologia transpessoal, eles são considerados como patológicos, gente, e que muitas vezes segregam estas pessoas. Então, perceba o caráter, inclusive, da inclusão da psicologia transpessoal nessa abertura de percepção de quem somos nós, seres humanos. Mas também temos que reconhecer, a medicina, no início, deixou de lado a consciência, dizendo assim, olha, consciência é alguma coisa muito subjetiva e não podemos estudar algo que temos que estar conscientes para falar dela. Depois, o Penfield, que foi um grande neurologista, procurou, fez vários experimentos com os seus sujeitos e, no final da vida, ele disse assim, olha, eu nunca encontrei sob o meu escalpel, pesquisando o cérebro, essa tal de consciência. Mas o enfoque de busca de onde é que essa consciência está, teve várias contribuições, o do Priban, que vocês estudaram durante a nossa pós-graduação, dizendo da consciência como holográfica, o cérebro seria um holograma interpretando o universo holográfico. E agora, gente, a neurociências continua pesquisando aonde está essa consciência. Se fala de um quarto cérebro, se fala que a meditação em estados de foco e concentração aumenta a substância branca, né? Que são as funções corticais superiores, que tem um número maior de feixes do corpo caloso. E veja, um autor que tem atualmente mais de 100 trabalhos publicados, o Jojo McFadden, na Universidade de Surrey, na Inglaterra, ele está dizendo, supondo, trazendo essa possibilidade, que a consciência está na energia eletromagnética gerada pelos impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios. Então, não é uma localização só biológica, mas o campo, é as sinapses que ela se interrelaciona. Vale lembrar uma das coisas que vocês também tiveram na pós, de que vamos dizer, quem fez as primeiras descobertas em 1939 a respeito da atividade elétrica corporal foi o Hans Berg, e ele intuiu isso quando ele foi alcançado por uma telepatia da mãe dele, que evitou a morte dele. E aí ele disse, o cérebro tem uma atividade elétrica cortical.
foi ridicularizado, se suicidou em 1939 com eletrodos no seu cérebro. Em 1950, a Universidade de Chicago, estudando sonhos, comprova, sim, o cérebro tem uma atividade elétrica. Tá? E aí, tudo que vocês já conhecem, as ondas, etc. Veja o que está sendo trazido como possibilidade, que a consciência está na energia eletromagnética. Um dado bem importante também, essa energia eletromagnética vem sendo evidenciada como muito presente no coração, no pericárdio, e que essa conexão das emoções do coração com o cérebro tem efeitos de transformadores. E um novo estudo que está acontecendo, vocês perceberam, né, tudo que foi apresentado da Eurotas, a questão da nutrição, da alimentação, a questão do intestino vem sendo falado como o segundo cérebro. Por quê? Essa transmissão eletromagnética acontece através de peptídeos, de neuropeptídeos. São chamados neuropeptídeos porque foram descobertos por um neurologista. Entretanto, eles estão em vários órgãos do corpo e a região que mais existe é no intestino. Então, quando nós falamos, nossa, que medo na minha barriga, literalmente, bioquimicamente, isto está acontecendo no nosso ventre. E vocês ouviram como é o exercício que o Hans Artelio propôs. A luz desta consciência descendo para o coração, né? A luz é um campo de energia descendo para o ventre. E aí, nós não podemos deixar de nos recordar, né? E as sincronicidades do que eu ia estar apresentando para vocês, falando para vocês, exatamente da metodologia que desenvolvemos. Porque no campo da psicologia, na minha formação como psicóloga, e de todos vocês, com certeza, que são psicólogos, a transcendência, muitas vezes, é deixada de lado, excluída. E, para mim, a psicologia transpessoal ela tem que estar aliada à ciência. Por isso que, há mais de 20 anos, desenvolvemos uma metodologia, levamos isso para o doutorado, porque ela não tem que ser algo à parte da ciência, não. A psicologia transpessoal, em especial, gente, a abordagem integrativa é aquilo que nós trazemos para a psicologia como uma metodologia que tem base nos autores da psicologia e que vem nos mostrar que, ao inserir alguns aspectos da psicologia clássica, inserimos alguns conceitos novos, como o processo terciário, regido pelo princípio da transcendência. E essas dimensões, os aspectos dinâmicos de como esses estados de consciência, como que essa flexibilidade do ego, como que é a unidade, como é que isso transita no ser humano, né? Através de dois eixos, o eixo experiencial, que significa a nossa relação intrapessoal, esse olhar para dentro de nós, essa autopercepção, onde, então, nós vamos nos conectar com a razão, essas funções corticais superiores, uma atenção. Eu quero pôr foco nessa atenção, nesta consciência. Vou conectar a minha emoção, que tipo de emoção que me passa, o que eu sinto, e o que minha sensação me diz, o que meu ventre diz. E aí nós agregamos, desenvolvemos nesse centramento dois caminhos. Esse caminho é chamado caminho descendente, que vai aqui, nesse espaço onde estamos fragmentados, e aí vai buscar do res, o ser que começa no seu desenvolvimento através da sensação, da emoção, da razão, e aí nós convidamos. E agora, imagine um espaço, alguns centímetros acima da sua cabeça,
esse espaço luminoso, integrando a intuição, a espiritualidade. E aí nós temos, então, esse processo terciário, esse princípio da transcendência que nos integra entre razão, emoção, sensação, integra também os nossos corpos, né? Vocês sabem, isso vocês vivenciaram e aprenderam durante a pós-graduação. Na verdade, o corpo, aqui nós estamos falando também não só como elementos do desenvolvimento psicoespiritual, o reis, mas estamos falando também de corpos sutis, corpo etérico, corpo emocional, corpo mental, corpo causal, corpo espiritual, corpo intuitivo. E aí possibilitando-nos, então, uma integração dessa dimensão transpessoal no intrapessoal e no interpessoal. As nossas relações fora são espelhos. Então, esse mundo que muitas vezes nós vemos tão doloroso faz parte das dores de cada um de nós. Esses conflitos fazem parte de conflitos dentro de cada um de nós. E na medida, então, que pudermos trabalhar, transformar essa dimensão intrapessoal através dessa visão, as nossas relações interpessoais elas se transformam também, integrando o transpessoal, porque o pensamento dentro do processo terciário, dentro da perspectiva da IT, é um pensamento característico de um ego saudável, um ego que tem uma flexibilidade, não é um ego rígido só da consciência de vigília, e que ele é integrado à espiritualidade, é um ego que morreu e renasceu e se abriu para a dimensão da espiritualidade, regido pelo princípio da transcendência. E isso possibilita um pensamento de sistemas, com percepções de causas que não podem ser separados, e de um pensamento operacional unitário. Nós saímos da competição e, neste pensamento, então, adentramos na cooperação. E talvez é isso que esses extraterrestres estão tentando nos contar, que nós temos dentro de nós essas perspectivas, que nós precisamos mudar dessa relação focada, individualista, para uma relação de cooperação. E, nesse sentido, então, há uma visão entre todos os eventos, não há separação entre corpo e mente. Eu e o outro, não há dualismo. Todos nós somos parte de uma única e grande espécie humana. E a nossa consciência ela está interconectada com todas as consciências. E um dos aspectos, gente, na área da psicopatologia que nós observamos, é que muitas vezes aquilo que o indivíduo traz como emoções dele, danosas, patológicas, é dele, mas não é só dele. Também está agregando e trazendo o inconsciente coletivo, essas múltiplas consciências que vibram na competição, na destrutividade, no isolamento, nessa separatividade. E, nesse sentido, nós temos que realmente reconhecer e dizer que a evolução da informação, do conhecimento, tem crescido muito. É importante. Em nenhum momento nós devemos separar e dizer não é importante tecnologia. Dentro da abordagem integrativa transpessoal, validamos, valorizamos, integramos, tudo isso é parte. Quero, por exemplo, trazer para vocês um dos cirurgiões da NASA que, através de um holotransporte, ele se deslocou para uma estação espacial internacional para fazer um exame e uma consulta com esse astronauta que estava nessa estação espacial, o Thomas Pesquet. E o Dr. Smith, ele não estava lá fisicamente, mas ele estava lá sendo visto, conectando, falando com o Thomas. Então, ele mesmo afirmou, o corpo físico não está lá, mas a nossa entidade humana absolutamente está. Isso a consciência já faz. E a tecnologia mostra como que essa consciência acontece, mas ela é insuficiente, porque ela fica só na esfera da razão. Quantas descobertas fantásticas não estão sendo hoje usadas nas guerras para destruição, e não é isso.
Tudo isso é para ser usado para cura, para integração, para despertar, para cooperação e para uma grande cura de todos nós, de todos os seres no nosso planeta Terra. Nesse sentido, nós precisamos, sim, que esse processo de evolução certamente aconteça dentro de cada um de nós. E, nesse sentido, a abordagem integrativa transpessoal, ela está em ressonância com esses novos paradigmas. Ela traz a consciência como um centro e, através dessa metodologia, ela nos dá um túnel para essa passagem, uma ponte de ligação. Não é o único caminho. Felizmente, nós temos milhares de caminhos. Um deles que foi citado, né, que é o yoga. Temos, inclusive, vários alunos que já fizeram trabalhos da AIT com o yoga, trabalhos da conclusão de curso entre yoga e transpessoal. Então, existem vários caminhos, mas o caminho que queremos propor para todos aqueles que são psicólogos, terapeutas, educadores, uma metodologia científica é a da abordagem integrativa transpessoal, que tem como centro a consciência e que traz vários instrumentos, possibilidades metodológicas para que cada um que adentra neste caminho, multiplica, leva a sua semente para os seus vários tipos de trabalho, possa, então, ser esses semeadores, serem aqueles que estão contribuindo com essa grande transformação do século XXI, através de descobertas e de experiências da consciência. Pois, dentro da didática, dentro da nossa pós-graduação, nós exercemos a didática transpessoal, trazemos o conhecimento científico e trazemos a experiência desses espaços conscienciais. Por isso, finalizando, eu quero agradecer todos os que estão junto de nós, todos os inúmeros, mais de 35 turmas, mais de milhares e milhares de clientes, milhares e milhares de alunos que já passaram por nós, por profissionais que formados por nós, por toda a equipe, diretoria, por nossos coordenadores, e que estão multiplicando e estão levando essa perspectiva. Então, queremos dizer para vocês, estamos no caminho, estamos dentro desses novos paradigmas, estamos contribuindo com esses processos experienciais do despertar de uma grande consciência que traz a evolução. A consciência desperta relações de unidade, relações amorosas, relações que integram o nosso coração, as nossas emoções, a nossa consciência na relação dentro de nós, e essa integração dentro de nós possibilita essa integração com o outro, essa integração com o todo. E é desse todo, então, que nós nos abastecemos. É desse todo que nós somos nutridos. E possamos, então, trazer cada vez mais essa conexão com a fonte. Essa fonte de todo para um bem maior. Para o nosso bem maior e para o bem maior de todos os seres. Esses são os meus votos, os meus desejos para todos aqueles que estão dentro desse percurso. Gratidão, gratidão, gratidão. A consciência e os novos paradigmas vêm nos recordar. Todos somos seres transpessoais. Gratidão.